Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor. Meu nome é Bruno, para quem não me conhece. Eu criei esse canal para a gente falar de torcedor para torcedor. Tudo sobre o nosso papão, todas as informações de forma direta, imediata. Tudo que for de novidade. E nós estamos na semana do clássico, pessoal. Vamos fazer um vídeo agora falando para vocês umas coisas bem importantes em relação a esse primeiro dia, essa segunda-feira, desse clássico que a gente vai jogar no sábado. Fica atento. Desde já, primeiro, eu peço, te inscreve no canal, pessoal. Nosso canal tá crescendo muito rápido. Em 20 dias de canal, a gente já tem uma quantidade legal de inscritos, muitas visualizações. Então te inscreve no canal, vamos multiplicar isso aí, dá essa força, dá o like no vídeo, para o vídeo espalhar, aperta o sininho das notificações, todo vídeo que a gente fizer vai chegar para você. Tem uns vídeos curtos também no canal. É importante, pessoal. Eu sempre vou estar colocando informações bem legais para a Fiel Torcida, porque esse canal é nosso. É de torcedor para torcedor. Aqui não tem mimimi. Aqui tem informação e tem o que a Fiel Torcida queria falar, gostaria de falar, principalmente para chegar na diretoria e a quem pode fazer o Paysandu melhorar. Nós somos os principais responsáveis por essa melhora do Paysandu, porque a gente, a Fiel, que tem que ter voz. Nós somos donos desse time. Nós somos donos. Então, clica no gostei sempre, pessoal, para o vídeo espalhar, te inscreve no canal e aperta os sinos. Você está vendo aqui, no canto, tem um QR Code. Pessoal, isso aí é para a gente ver se a gente melhora ainda mais o canal. As ideias são nossas, o conteúdo, o que a gente fala. Ainda bem que isso é uma coisa que a gente não precisa comprar. Então, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, explicar da forma mais sucinta, resumida e direta, para que você possa entender. Mas a gente precisa muito, pessoal, melhorar o canal. Então esse QR Code aí é para quem quiser ajudar, pessoal. Quem quiser ajudar, com qualquer valor, é só você colocar a câmera do celular nesse QR Code aí. O que você ajudar, a gente vai fazer para melhorar o canal visualmente, com equipamentos, com estrutura. Então, eu peço essa força para vocês. Quem puder ajudar, vou ficar muito, muito grato. Então vamos lá, pessoal, vamos falar da semana do repasse, primeiras informações. Pessoal, importante, General Thiago Heleno vai jogar o clássico, tá? General Thiago Heleno vai jogar o clássico, vai entrar na zaga. Não jogou esse jogo contra o Botafogo porque ele estava cumprindo uma suspensão do tempo que ele ainda jogava no Atlético Paranaense. E mesmo assim, ele disse que ele queria ter mais um tempinho para se preparar fisicamente. Ele não vinha jogando no Atlético Paranaense, mas ele estava treinando fisicamente. Então ele precisava ainda mais de uma semaninha para treinar, e ele vai entrar no clássico. Eu colocaria Thiago Heleno, titular, general, e Novígio como companheiro de zaga dele. Apesar do Thalisson ter feito um bom jogo, para mim, o Novígio estava jogando mais que o Thalisson, tá? E eu colocaria um Novígio, tá? Deixava o Thalisson no banco, seria um zagueiro bom. A gente teria que ter uma segurança também no banco de reserva, tá? Então a zaga do Paysandu, a gente está começando a resolver o nosso problema. De forma devagar, mas a gente está começando a resolver. Ah, Bruno, mas o Thiago Heleno vai entrar assim no clássico, não tem entrosamento nenhum com o Novígio ou com qualquer outro jogador que vai jogar do lado dele, pessoal? Verdade, ele não vai ter entrosamento porque vai ser o primeiro jogo dele. Mas é um cara muito experiente, pessoal. Jogou 9 anos no Atlético Paranaense, jogou muitos clássicos, tem 36 anos. Então eu tenho certeza que a experiência dele vai suprir essa falta de entrosamento que ele vai ter com o zagueiro que vai estar do lado dele. Então eu não abriria mão de entrar com o Thiago Heleno no clássico, tá bom? Outra coisa, Gabriel Mesquita, para mim, é o goleiro titular do Paysandu. Já falei isso em alguns vídeos, tá? Gabriel Mesquita é o goleiro titular do Paysandu. Apesar de que o Matheus Nogueira está em fase de transição já, que é aquela fase de recuperação já depois da lesão. Quando um técnico, pessoal, ele tem segurança, ele tem confiança no jogador, ele mantém o jogador. E a posição que mais requer confiança para qualquer técnico é goleiro. Goleiro é uma posição de confiança do técnico. E para quem ainda não sabe, ninguém é obrigado a saber, por isso eu estou passando a informação, o Claudinei Oliveira, quando ele era profissional, ele era goleiro. Ele jogou no Pará.
em 2 times aqui, naquele outro lá em Natuna. Então ele era goleiro no início dos anos 2000. Então, pô, posição de goleiro, uma posição de confiança para qualquer técnico e para um cara que era goleiro, jogou a vida como goleiro, mais confiança ainda, e ele entende da posição, pessoal. Então eu tenho certeza que se ele pegou confiança, como a torcida já pegou no Gabriel Mesquita pela segurança dele, de não rebater bola, de não ser inseguro, eu tenho certeza que a partir de agora o novo goleiro titular do Paysandu é o Gabriel Mesquita, mesmo o Matheus Nogueira voltando. O Matheus Nogueira estava dando umas situações lá muito estranhas, estava rebatendo muita bola, estava confuso ao sair, indeciso, né? Então eu acho que o Matheus Nogueira a partir de agora é o novo goleiro titular do Paysandu com todo o merecimento. Então mesmo que o Matheus Nogueira volte, o Gabriel Mesquita é o novo goleiro. Então, para mim, já se ajusta o Gabriel, tá? O Thiago na zaga. Eu colocaria, como eu estou falando para vocês, o Novígio, tá? E, importante falar, pessoal, vários jogadores já na fase de transição, saindo daquela fase de lesão, já para a fase de transição, que é aquela fase de treinamento. Pessoal, o jogador sai do DM, daquele processo de lesão, de trauma, que ele está no DM, e ele vai para a parte de transição, que é aquela parte física, para ele voltar para o treinamento do dia a dia, para ter condição de entrar nos jogos, né? Então, já tem jogador na fase de transição, o Edilson, o Brian Borges, o Ramiro já vai começar. Então são jogadores que também vão poder reforçar o Paysandu no clássico. Principalmente, pessoal, o que mais me preocupa é a lateral direita. A gente precisa ter um lateral de ofício. A gente não pode mais jogar um clássico com lateral improvisado. É uma temeridade, né? E para mim não tem discussão. O Edilson, lateral titular do Paysandu, ele é o jogador mais contundente na lateral, é o jogador que tem mais iniciativa, é o jogador que tem cara de clássico, é o jogador que tem mais raça. Então, para mim, Edilson, titular absoluto da lateral direita. Não é nenhum craque, não, mas é titular absoluto do Paysandu. Então vamos torcer para o Edilson voltar, tá fazendo essa fase de transição já, e voltar pro Papão para jogar esse clássico. Então já começa a se formar uma defesa. Gabriel, Edilson, Thiago Heleno, Novígio, e na lateral esquerda pode ser o Heverson, que foi o último que entrou no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, pessoal, o Paysandu vai ter esses reforços dos que estão machucados, vai ter mais jogador à disposição, que é importante demais. E principalmente, pessoal, os jogadores que chegaram, os reforços mesmo, os 10, eles vão ter mais uma semana de treino para que possa, de repente, alguns deles já entrar jogando. Diferente do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Por exemplo, eu tenho quase certeza que o Claudinei Oliveira deve ter visto que o Diogo Oliveira, para entrar jogando, é melhor que o Benítez. Então, eu tenho quase certeza que no repá quem entra jogando é o Diogo Oliveira. Tomara que o Claudinei tenha visto o mesmo jogo que eu. O Benítez, vamos lá, bom reserva. Tá? O Benítez cansa rápido. O Benítez, ele quer vir toda vez fora da área buscar jogo, ele tinha que ficar mais lá dentro. Eu entendo até às vezes que a bola não chega para ele, ele fica aflito. Mas para mim, titular da centroavança do Paysandu é o Diogo Oliveira. É o reforço. E veio para isso. Então tem que jogar ele no clássico. Ele já jogou uns minutos do jogo contra o Botafogo. Ajudou na medida do possível. Então tem que botar ele pro clássico. Vamos pra guerra. Vamos pra guerra, mano. E eu botaria também o Maurício Garcês no ataque. Um jogador que a gente vê que tem uma qualidade também. Eu colocaria o ataque com o Garcês. Então para mim o ataque seria Rossi, Diogo Oliveira e Maurício Garcês. O grande problema do Papão, o que é? Meio campo, pessoal. O grande problema do Paysandu é o quê? Meio campo. Então a gente tem que fazer o quê? E o que eu pude ver, o que eu pude apurar, é que o Ronaldo Henrique, o próprio técnico falando na coletiva, ele só saiu porque a perna dele pesou. Ele jogou o primeiro tempo, como estava também há algum tempo parado, a perna pesou e ele pediu para sair. Então ele vai ter mais uma semana de treino. Ronaldo Henrique, para mim, vai ser o volante titular, junto com o Vilela. O Vilela está com moral, né? Jogou bem, fez o gol, então o Vilela entra também. Ronaldo Henrique, Vilela. Denner, eu entraria com o Denner. Eu não entraria com o Matheus Vargas. O Matheus Vargas não está jogando bem há algumas partidas. Está tendo um desgaste físico. Parece que esse rapaz toda vez já entra cansado. Está errando passes bobos, passes curtos,
Passe de pequenos metros ele está errando, não está dando andamento, está perdendo bola, tá fazendo ataque para o adversário, tá? Então não teria dúvida, o Dene entrou muito bem contra o Botafogo, fez parte da criação do gol, quando o Heverson vira a bola, ele que cabeceia, a bola raspa no Rossi e sobra pro Vilela fazer o gol da vitória. Então eu entraria com o meio campo de Ronaldo Henrique, Vilela e Dene, certo? Eu entraria com esse meio campo no Repá. Então, pessoal, essa semana é uma semana de notícias boas. Essa semana é uma semana de bênçãos, de vitória. Essa semana é semana de vitória. Essa semana é semana de vitória. A gente tem que crer isso. E essa semana é semana da fiel torcida abraçar o time. Essa semana da fiel torcida empolgar o time. Acompanhar na medida dos possíveis os treinamentos. A gente não pode estar lá dentro, né? Talvez eles façam um treino aberto na sexta-feira. Vamos ver se vai ter. Nada programado ainda, eu estou chutando. Mas era bom eles terem esse contato com a torcida antes do Repá. E vamos na rede social dos caras, vamos dar moral, vamos dar força. Vamos dizer para eles que quem não conhece o clássico ainda que tem que ganhar, que tem que se matar, que tem que dar o sangue, dar a vida, dar a alma. Porque a gente não admite perder para aquele time. Tá? A gente não admite perder para aquele time. Então, pessoal, a gente tem que ter a consciência que vai ser um jogo difícil? Vai. Porque é clássico e todo clássico é difícil. Mas eu já vejo um Paysandu bem mais forte do que eu vi até no Paraense. No Paraense a gente pegou uma sequência para jogar com esses caras lá. De 3 em 3 dias a gente estava naquela sequência maluca. O elenco reduzido e os caras mortos de cansado. Fazendo viagem, voltando, jogando de 3 em 3 dias. Os caras só tinham tempo de viajar, descansar um dia e jogar praticamente. E agora não, eles estão tendo essas semanas de treinamento, essas semanas abertas de descanso e principalmente com jogadores com reforços que até nem vinham jogando muito. Já. Agora o problema já é a falta de ritmo de jogo de alguns, entendeu? Então eu vejo um Paysandu mais qualificado, um Paysandu mais forte para esse clássico do que no clássico anterior, que foi o clássico da decisão, do Paraense. E claro, o que pesa ainda contra a gente? Entrosamento. Ainda não vai ter um entrosamento. Mas a gente já pode ver um time mais qualificado, um time mais organizado. Se o Claudinei souber colocar as peças no seu devido lugar, é aproveitar a qualidade de cada um. E clássico não se joga, clássico se ganha. Clássico não se joga, clássico se ganha. Então o cara que entra lá, se ele aguentar jogar 40 minutos, ele tem que se matar 40 minutos. Aí, não aguento mais, o outro entra. A intensidade tem que ser máxima. Ninguém se poupa em clássico. Ninguém se poupa. Então, pessoal, primeiro vídeo, segunda-feira. Essas informações eu queria passar para vocês, tá? A gente vai atualizar vocês com tudo que vier de informação do clássico, preço de ingressos, todas as novidades que aparecerem, jogador do Papão que for voltar, que já tiver confirmado, eu vou falar essa semana. Fiquem ligados no canal Fanático Bicolor. É a semana diferente pra gente. É a semana que todo torcedor do Papão gosta. E a gente vai estar lá naquele lado B, lotando o nosso lado B. Só quem sabe fazer festa é nós. Então, segunda-feira começou a guerra, começou a semana da guerra. Acompanhe o canal, te inscreve, dá o like, aperta o sino das notificações. E quem puder ajudar, pessoal, ajeita o Pix, qualquer coisa. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto. É nós, Papão. É nós, fiel.